Descrição técnica do código de problema OBDI, circuito de controle da direção hidráulica. O que isso significa? Este é um código de problema de diagnóstico, DTC, genérico do trem de força e aplica-se a muitos veículos OBDI 1996 mais recente. Isso pode incluir, entre outros, veículos de Saturn, Renault, Dodge, Ford, Nissan, Mercedes, etc. Embora genéricos, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo do ano, marca, modelo e configuração do trem de força. Os códigos de problema OBDI P0635, P0636 e P0637 estão associados ao circuito de controle da direção hidráulica. Quando o módulo de controle de potência PCM detectar sinais inadequados no código do circuito de controle da direção hidráulica, P0635 será definido e a luz de verificação do motor acenderá. O objetivo do circuito de controle da direção hidráulica é fornecer atenção apropriada para vários componentes da direção hidráulica. O PCM monitora os sinais de tensão do controlador de direção hidráulica, sensores e interruptores. Esses componentes fornecem a pressão adequada do fluido no sistema de direção hidráulica. Esse processo é essencial para evitar danos aos componentes da direção hidráulica. O circuito de controle da direção hidráulica facilita que o sistema de direção hidráulica se adapte a várias condições de direção e evite uma direção rígida ou irregular. Este circuito alerta o PCM de que existem possíveis problemas que requerem atenção imediata. O motor de direção hidráulica. Qual é a gravidade deste DTC? A severidade deste código pode variar tremendamente de apenas uma luz iluminada do mecanismo de verificação em um veículo que opera normalmente a um problema de direção rígido ou irregular. Os problemas de direção podem se tornar um problema de segurança quando não é dada atenção imediata. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de problema P0635 podem incluir direção rígida ou irregular, ruído ao girar. Verifique a luz do motor acesa. Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código P0635 podem incluir interruptor de pressão da direção hidráulica com defeito, interruptor de posição da direção hidráulica com defeito, controle defeituoso da direção hidráulica, uma cinta de aterramento do módulo de controle ou fio terra quebrado, nível ou vazamento insuficiente de fluido ou vazamento fusível queimado ou link passível de fusível, se aplicável, corroído ou conector danificado, fiação defeituosa ou danificada, PCM com defeito. Quais são algumas etapas da solução de problemas do P0635? A primeira etapa no processo de solução de problemas para qualquer mau funcionamento é pesquisar os boletins de serviço técnico TSBS para o veículo específico por ano, modelo e usina. Em algumas circunstâncias, isso pode economizar muito tempo a longo prazo, apontando você na direção certa. O segundo passo é verificar o nível do fluido da direção hidráulica e procurar possíveis vazamentos que teriam um impacto negativo na pressão fornecida ao controlador da direção hidráulica e aos componentes associados. A pressão adequada do fluido desempenha um papel fundamental na função desse circuito. Em seguida, localize todos os componentes desse circuito e faça uma inspeção visual completa para verificar se há defeitos óbvios na fiação associada, como raspagem, fricção, fios desencapados ou pontos de queimadura. A seguir, verifique os conectores quanto à segurança, corrosão e pinos danificados. Esse processo deve incluir o controlador de direção hidráulica, sensores associados, interruptores e o PCM. A condição da rede diária do controlador é essencial para esse processo de solução de problemas, porque um chicote danificado dificulta a identificação de componentes defeituosos. Etapas avançadas. As etapas avançadas tornam-se muito específicas do veículo e requerem o equipamento avançado apropriado para executar com precisão. Esses procedimentos requerem um multímetro digital e as referências técnicas específicas para o veículo. Os requisitos de voltagem variam de acordo com o ano e modelo específicos do veículo. Verificações de tensão. Diretrizes específicas para a solução de problemas devem ser consultadas para determinar as faixas de tensão necessárias no circuito de controle da direção hidráulica. Com base na configuração, vários componentes da direção hidráulica são incorporados. Controladores de direção hidráulica, pressostatos e sensores de posição requerem tensões diferentes para funcionar corretamente com base no veículo específico envolvido. Se esse processo identificar a ausência de
uma fonte de energia ou terra, pode ser necessário um teste de continuidade para verificar a integridade da fiação, conectores e outros componentes. Os testes de continuidade devem sempre ser realizados com a energia removida do circuito e as leituras normais de fiação e conexões devem ter 0 ou 1 de resistência. Resistência ou ausência de continuidade é uma indicação de fiação defeituosa que está aberta ou em curto e deve ser reparada ou substituída. Quais são alguns reparos comuns para esse código? Substituindo o pressostato da direção hidráulica, substituindo o interruptor de posição da direção hidráulica, substituindo o fusível queimado ou o link com capacidade para fusível, se aplicável, reparar o vazamento da direção hidráulica limpando a corrosão dos conectores, reparando ou substituindo a fiação com defeito, substituindo o controlador da direção hidráulica piscando ou substituindo o PCM. Nota: o código P0635 muitas vezes impedem que um módulo de controle se comunique adequadamente. Outros códigos de problemas podem ser acionados. Os problemas de QEM podem ser muito difíceis de identificar, causando um diagnóstico incorreto em algumas circunstâncias. Felizmente, as informações neste artigo foram úteis para apontá-lo na direção certa para corrigir o problema com o código de falha do circuito de direção hidráulica. Este artigo é estritamente informativo e os dados técnicos e boletins de serviço específicos para seu veículo sempre devem ter prioridade.